Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo até o final para aumentar o seu conhecimento sobre assuntos diferentes, curiosos que existem por aí. E hoje nós vamos alimentar a nossa playlist sobre as religiões, culturas, filosofias, crenças diferentes que existem por aí e que talvez você nunca ouviu falar, ou já ouviu falar alguma coisa, mas não sabe muito bem como é que é, o que realmente acontece nessas crenças, nessas igrejas diferentes que existem, qual que é realmente a crença que eles têm, qual que é a história dessa crença, o que eles pregam. Existem muitas coisas curiosas envolvendo essas religiões diferentes, que às vezes estão tão próximas da gente e a gente nem sabe, ou nem sabe como que é, o que acontece lá nesses lugares. E aqui nesses vídeos você tem a oportunidade de conhecer melhor tudo isso, aumentar o seu conhecimento. Já temos muitos vídeos falando sobre várias crenças diferentes, igrejas diferentes que existem por aí, talvez existem aí na tua cidade também, e você não sabe muito bem como é que as coisas funcionam lá. Então é um tipo de vídeo para você saber as verdades que existem em cada crença. E hoje você vai conhecer o taoísmo. Você já ouviu falar nisso? Você já conhece? Você sabe alguma coisa sobre isso? Será que é religião? Será que é filosofia? Será que é uma crença religiosa? O que será que é isso? O que prega? No que acredita? Como que surgiu? De onde que vem isso? Será que existe no Brasil? Você vai saber de tudo isso e de mais algumas outras coisas neste vídeo de hoje. Então assista ele até o final. Vai deixando o seu comentário com a sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo. E depois você entra aqui no Diário da Vida e conhece todas as playlists que nós temos por aqui, que são várias, trazendo sempre assuntos diferentes e muito curiosos, que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. É muito vídeo sobre muitas coisas relacionadas às crenças espíritas, muito vídeo sobre sonhos, projeção astral, intuição, sensibilidade, vida passada, regressão de memória, reencarnação, lugares diferentes que existem no mundo. São muitas histórias que já contamos por aqui relacionadas a lugares curiosos, relacionadas à música e a religião também. Tem muita coisa sobre a religião, sobre as religiões tradicionais que nós conhecemos, que tem por aí em todas as cidades, e sobre religiões diferentes que talvez você nunca ouviu falar, nem sabia que existia, e você pode conhecer e saber de tudo isso aqui, aumentar o seu conhecimento sobre esses assuntos, conhecer alguma coisa nova, diferente que existe e que talvez existe mais perto de você do que você imaginava e você nem sabe o que acontece nesses lugares. Então, nesses vídeos você tem essa oportunidade de conhecer melhor tudo isso e saber como é que funciona, saber a história que está por trás de cada crença, de cada religião que existe por aí. Deixa nos comentários uma sugestão de alguma religião diferente que nós ainda não falamos nada sobre isso por aqui e você gostaria de conhecer melhor. Então agora nós vamos ao nosso vídeo de hoje. Me acompanhe até o final e já vai se inscrevendo no canal, compartilhando com outras pessoas e deixando o seu comentário. Então, vamos saber sobre mais uma crença religiosa que existe por aí, que é muito diferente daquelas convencionais que estamos acostumados a encontrar por aí em algum lugar. O taoísmo, ele também é chamado de daoísmo e taoísmo. É uma tradição filosófica e religiosa chinesa, originária do leste asiático, que enfatiza a vida em harmonia com o Tao, romanizada atualmente como Dao. É uma ordem geral do universo, que no chinês significa caminho ou princípio, encontrado também em outras filosofias ou religiões chinesas. E no taoísmo significa a fonte ou a força motriz por trás de tudo existente,
O taoísmo ensina que o Tao é a origem do universo e de todos os seres vivos, e que a harmonia com o Tao é o objetivo para alcançar uma vida equilibrada. O taoísmo se desenvolveu em duas vertentes principais. Uma mais filosófica, que foca na meditação e o estudo do Tao, e a outra religiosa, que envolve rituais, cultos e a veneração de divindades. É uma das principais religiões orientais. Atualmente, existem mais de 1.600 templos taoístas, onde vivem 25 mil sacerdotes. Robinette afirma que o taoísmo é um estilo de vida. Hansen afirma que a identificação dessa tradição ocorreu pela primeira vez no início da dinastia Han, com a escola Dao Jia. A principal obra do taoísmo é o Tao Te Ching. É um livro conciso e ambíguo que contém os ensinamentos atribuídos a Lao Tzu, juntamente com os escritos de Zhuangzi. Estes textos formam os alicerces filosóficos dessa religião. Ao longo do tempo, no entanto, foram sendo criadas formas institucionalizadas do taoísmo na forma de diferentes escolas, que frequentemente misturaram crenças e práticas que antecediam até mesmo os textos-chaves do taoísmo, como, por exemplo, as teorias da escola dos naturalistas, que sintetizaram conceitos como o do Yin e Yang e dos 5 elementos. As escolas taoístas tradicionalmente reverenciam Lao Tzu e os imortais ou ancestrais, e possuem diversos ritos de adivinhação e exorcismo, além de práticas que visam a atingir o êxtase e obter maior longevidade ou mesmo a imortalidade. As tradições e éticas taoístas variam de acordo com a escola, porém, no geral, enfatizam a serenidade, a não ação, chamada Wu Wei, o vazio, a moderação dos desejos, a simplicidade, a espontaneidade, a contemplação da natureza e os 3 tesouros, que são a compaixão, moderação e humildade. O taoísmo teve uma influência profunda na cultura chinesa no decorrer dos séculos. Além da China em si, o taoísmo teve grande influência nas sociedades do leste da Ásia. Após Lao Tzu e Zhuangzi, a literatura do taoísmo cresceu com regularidade e passou a ser compilada na forma de um cânone chamado Daozang, por vezes publicado a mando do imperador da China. Ao longo da história chinesa, o taoísmo foi por diversas vezes decretado a religião do Estado. Mas, após o século XVII, no entanto, ele perdeu muita popularidade, sendo até reprimido nas primeiras décadas da República Popular da China, e até mesmo perseguido durante a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, como todas as outras atividades religiosas. Porém, ele continuou a ser praticado livremente em Taiwan. Hoje em dia, é uma das 5 religiões reconhecidas pela República Popular da China. E, embora não costume ser compreendida com facilidade, longe de suas raízes asiáticas, tem seguidores em diversas sociedades ao redor do mundo. Há um debate sobre como e se o taoísmo deve ser classificado. Livia Kohn,
dividiu-o em três categorias: taoísmo filosófico, taoísmo religioso e taoísmo tradicional. O taoísmo não cai estritamente sobre uma definição de uma religião organizada, como as tradições abraâmicas, nem pode puramente ser estudado como o autor ou uma variante da religião tradicional chinesa. Tanto que a religião tradicional está fora dos princípios e ensinamentos nucleares do taoísmo. Hobnit afirma que o taoísmo pode ser melhor entendido como um modo de vida do que como uma religião, e que os seus adeptos não se aproximam ou veem o taoísmo da mesma maneira não taoísta com que os historiadores o têm feito. Eire Maspero observou que muitos trabalhos acadêmicos enquadram o taoísmo como uma escola de pensamento focado na busca pela imortalidade. O ideograma Tao ou Dao pode ser traduzido como via ou caminho, mas assume um significado mais abstrato para a religião e para a filosofia chinesa. É o que há de mais profundo e misterioso na realidade e que faz com que tudo seja como é. É um conjunto indiferenciado de tudo o que existe, mas também o princípio supremo que gera e está na origem do seu devir, ou seja, é também o seu caminhar. Embora seja invisível, inaudível e intangível, manifesta-se pela sua influência e que se chama virtude, que é o T. Mas essa influência é espontânea, ou seja, faz parte da sua própria natureza, do seu próprio fluir natural. Como se diz no Tao Te Ching, o Tao age sem agir. Um tema no pensamento chinês primitivo é Tian Dao, ou caminho da natureza. Tian também traduzido como céu e, às vezes, Deus. Corresponde aproximadamente à origem das coisas de acordo com a lei natural. Tanto o caminho da natureza quanto o grande caminho inspiram o afastamento estereotípico taoísta das doutrinas morais e normativas. Assim, pensado como o processo pelo qual cada coisa se torna o que ela é, ou seja, a mãe de todas as coisas, parece difícil imaginar que temos que escolher entre quaisquer valores de seu conteúdo normativo. Portanto, pode ser visto como um princípio eficiente de vazio, que sustenta confiavelmente o funcionamento do universo. Embora Lao Tzu nunca tenha pregado nenhuma religião no Tao Te Ching e tenha sempre se mantido no terreno filosófico e moral, cerca de 1000 anos depois da sua morte, tornou-se um corpo de doutrinas e de práticas religiosas e culturais que constituem a religião taoísta. A religião taoísta conserva apenas uns traços da filosofia de Lao Tzu, com empréstimos de ideais e práticas culturais do budismo, com a introdução de vários deuses, deusas e gênios. É uma mistura com algumas crenças pré-existentes, como a teoria dos 5 elementos, a alquimia e o culto aos ancestrais. Tentativas de alcançar maior longevidade eram um tema frequente na magia e alquimia taoístas, com vários feitiços e porções ainda existentes com esse propósito. Muitas versões antigas da medicina tradicional chinesa foram enraizadas no pensamento taoísta, e a medicina chinesa moderna, bem como as artes marciais chinesas, são ainda de várias formas baseadas em conceitos taoístas,
como o Tao, o Qi e o balanço entre Yin e o Yang. A absoluta liberdade dos seguidores do taoísmo pareceu ameaçadora a autoridades de alguns governantes. Com o tempo, que incentivaram o crescimento de seitas mais comprometidas com as tradições confucionistas. Uma escola taoísta foi formada ao fim da dinastia Han por Zhang Daoling. Muitas seitas evoluíram ao longo dos anos, mas a maioria traça suas origens a Zhang Daoling. E grande parte dos templos taoístas modernos pertence a uma ou outra dessas seitas. As escolas taoístas incorporam panteões inteiros de divindades, incluindo Laozi, Zhang Daoling, o Imperador Amarelo, o Imperador de Jade, Lei Gong, que é o deus do trovão, e entre outros. As duas maiores escolas taoístas da atualidade são a seita Zhengi, evoluída de uma seita formada por Zhang Daoling, e o taoísmo Quanzhen, formado por Wang Chongyang. E o taoísmo no Brasil, como é que é? Será que existe? No Brasil existem vários ramos ligados ao taoísmo, tanto o religioso, Tao Xiao, quanto a filosofia Tao Xia. Uma das vertentes religiosas mais importantes é representada pela Sociedade Taoísta do Brasil. Ela foi instituída no Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 1991, com o objetivo de difundir o ensinamento do taoísmo em todas as suas formas de expressão religiosa, filosófica, científica e cultural, e contribuir para o aperfeiçoamento espiritual dos frequentadores. O caminho taoísta propõe a restauração do estado pleno de vida e consciência, chamado Tao. Para isso, utilizam-se vários meios, como as práticas que promovem a boa saúde física e mental, o estudo de clássicos escritos pelos grandes mestres do passado, os métodos místicos para a restauração da ordem interna e, fundamentalmente, a meditação, como caminho de autotransformação e elevação espiritual. A Sociedade Taoísta do Brasil foi fundada por Wu Ji-sheng, sacerdote taoísta Cao Kong Fa Shi, alto ofício, mestre da lei. Mestre Sheng escreveu diversos livros sobre artes taoístas e traduziu o Tao Te Ching, o livro do caminho e da verdade, e o I Ching, o livro das mutações, entre outros clássicos do taoísmo. Em março de 2002, foi inaugurada a sede de São Paulo, um espaço adequado para a prática e estudo do taoísmo, suas artes e sabedoria, onde há palestras abertas ao público, rituais, meditações e diversos cursos. Entre as atividades de São Paulo, enfatizam-se as práticas de meditação, Tao Hin, I Ching ou I Jing, Feng Shui, astrologia chinesa, Zi Wei Dou Shu, Tai Chi Chuan ou Tai Ji Quan, Qi Kung ou Qi Gong e o atendimento de acupuntura e massagem Tui Na. Além dos grupos formalmente ligados ao taoísmo, também podem ser encontrados muitos ensinamentos taoístas em várias escolas do budismo Mahayana chinês e também em religiões sincréticas, como o Cao Dai, entre outras. Os princípios do taoísmo são desapego,
contemplação da natureza, suavidade, relaxamento, flexibilidade, generosidade, não violência e simplicidade. O símbolo é o Yin e Yang, que representam as duas forças fundamentais opostas e complementares da natureza. O livro sagrado desta religião é o Tao Te Ching, que é o livro do Tao e do Te. O fundador da religião é o Lao Tse, que viveu no período dos estados guerreiros, entre os séculos 2 e 5 depois de Cristo. As vertentes do taoísmo, uma é mais filosófica e outra é mais religiosa. Então, ela é uma crença que às vezes ela pode ser considerada como filosofia ou às vezes praticada como uma religião, dependendo do propósito em que ela se apresenta em algum lugar. E no Brasil, então, existe o taoísmo. O que se sabe é que tem, então, no Rio de Janeiro e também em São Paulo, o exercício desta crença. E então, assim, você aumenta o seu conhecimento sabendo aí sobre mais uma crença diferente que existe por aí e que pode estar aí bem perto de você e você nem sabia como que é, como que funciona, o que acredita, o que prega, qual que é a história. E aqui nesse vídeo de hoje você ficou sabendo de tudo isso. Confira os outros vídeos que já temos por aqui sobre outras crenças muito diferentes que existem, culturas diferentes, igrejas diferentes que existem por aí, que pregam coisas diferentes, que têm uma crença muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia, nas religiões mais tradicionais. Então fica aqui no Diário da Vida e confira esses outros vídeos que nós já temos na playlist sobre esse assunto, para você aumentar ainda mais o seu conhecimento sobre religiões e crenças diferentes que existem e que tem até no Brasil. E se existe alguma religião diferente por aí que você gostaria de conhecer um pouco mais e ainda não temos vídeos sobre isso aqui no canal, você deixa aqui nos comentários a sua sugestão para um próximo vídeo que veremos fazer um vídeo especialmente para você com aquele tema que você sugeriu. Aqui no Diário da Vida, o seu comentário ele é sempre muito bem-vindo para nos ajudar na construção desse canal que é feito para você. Então deixe o seu comentário, a sua sugestão de tema, a sua pergunta, a sua dúvida, o que mais que você gostaria de saber sobre algum outro assunto. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo de hoje, deixe a sua pergunta nos comentários, que veremos te responder. Fazer um outro vídeo explicando melhor sobre alguma coisa que você ainda quer entender melhor. Confira também as outras playlists que temos por aqui com outros assuntos. Tem sobre a reencarnação das diferentes religiões que existem, que são as mais tradicionais. É uma outra playlist abordando esse tipo de assunto. Tem outras histórias por aqui, histórias dos lugares diferentes que existem por aí, histórias relacionadas à música, relacionadas a outras culturas que existem e que pode ser do seu interesse, sem contar a infinidade de vídeos que temos, falando muito sobre espiritismo, vida passada, reencarnação, regressão de memória, sonhos, intuição, sensibilidade. É aquele tipo de tema que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. E nós temos muito conteúdo sobre isso e sempre estamos alimentando ainda mais todas essas playlists com novos vídeos. Então fique aqui no Diário da Vida e confira tudo isso e os outros conteúdos que ainda virão por aqui. Compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos. Muito obrigada pela sua atenção nesse vídeo de hoje, pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.